código da Seclete? Uhum. Olha aqui. Não tem como escrever o sábio? Tem. Muito obrigado. Você ficou me mandando um link? Agora vai ficar só. Não, eu comentei, olha só, eu comentei tudo. E pai? Tá perto. Eu tinha comentado. Só que dá pra comentar. Ah, não, ele se deixou dar Eu tinha comentado que deixa eu ver as fotos de cliente mas ela foi tudo aqui. É só a cara. Continua? Pronto? Beleza. Então, na nossa última aula, a gente fez essa tela de login. A tela de login estava com o usuário, o botão teste, logar e cadastrar o usuário. No botão teste, nós fizemos aqui uma variável que permite acesso à classe lá do CRUD, que é create, read, update, delete, que é criar, ler, atualizar e deletar. Nós criamos um usuário e colocamos dentro desse usuário o nome que estava escrito aqui nessa caixinha de texto. Então a gente pegou o texto que estava na tela, por meio desse código aqui, e esse texto foi colocado dentro do nosso usuário. Na sequência, foi chamado aquele CRUD lá e chamado gravar usuário. O usuário chegou aqui e nós usamos o SQL. Inserir no banco Philipsen, no banco Philipsen tabela usuário, campos login e senha, e daí ficou o login como sendo o nosso nome de usuário e a senha está fixo como sendo 123. Então a gente precisa também capturar a senha aqui na hora de fazer o login, tá? Se a gente coloca o campo de texto para senha, quando a pessoa escreve dá para ler o que ele está escrevendo, né? Então nós temos um campo especial aqui que se chama campo de senha, tá? Então podemos pegar o campo de senha, colocar ali. Vou colocar uma borda nele ali para ficar igual ao outro escrito senha. Isso aí é só para mudar o visual, né? Não vai interferir em nada. E agora aqui o meu campo de senha, ele se chama JPasswordField1. Tá? Então eu vou colocar o nome dele de JPF, que é JPasswordField, senha. Então tá ali o nosso campo de senha. Ele não estava pré-inserido na nossa tela porque eu queria mostrar essa diferença do campo de texto e do campo de senha, tá? Então quando a gente roda o sistema e digita a senha, em vez de aparecer o caractere conforme escreve no campo de texto, ele aparece escrito umas bolinhas, né? Que evita que a pessoa que esteja perto consiga ler o que você está digitando. Aqui ficou asterisco. Então ali dá para ver e aqui não dá para ver, beleza? Esse é o campo de senha. Aqui no nosso modelo, na classe usuário, a gente colocou que a senha não é string, ó. Tá como um vetor de char.
Isso é um requisito do campo de senha, tá? Ele é que pega o password do campo usando esse tipo de formato aqui, vetor de char. Que no fundo, no final da história, é uma string igual, né? Qual que é a diferença de colocar então uma string e colocar um vetor de char? Tá ligado com a questão da segurança. Quando a gente usa uma variável do tipo string, na memória do computador tem um espaço com todas as letras do alfabeto. Toda vez que você usa uma letra usando uma variável string, ele vai lá e diz assim, ó, a letra está nesse lugar. Então, se vocês pegarem uma palavra que repete várias letras, por exemplo, arara, né? Tem repetição da letra A e da letra R. O computador vai ver que arara tem quantas letras iguais, assim, que são as mesmas, que se repetem? 2, né? Tipo, a arara você usa só o A e o R, não é isso? Então, para o campo string, ele só vai estar usando o A e o R. Agora, se apareceu mais de uma vez, aí já é uma questão visual para a gente poder ler. Para o computador é só o A e o R. Então, assim funciona a string. Só que vocês entendem que por causa da questão de senha, eu não posso considerar só o A e o R, né? Devo considerar o tudo lá, né? A arara, né? Então, ele coloca esse formato de dado aqui como vetor de char, que daí ele não se limita a usar essas letras que já estão na memória. Ele cria um espaço separado lá e fala, salva aqui a arara inteira, que é isso aqui que tem que valer, tá? Então por isso que funciona desse jeito, como vetor de char para senha. Então aqui na nossa tela, do mesmo jeito que a gente colocou o usuário dentro da nossa variável uso, a gente vai pegar essa variável uso aqui de novo e vai fazer nela o set senha. Então a gente já fez o set usuário aqui. Está feito aqui já o set usuário, não? E aqui embaixo a gente vai fazer o set senha. Quando a gente faz isso, essa variável uso que está aqui vai ter dentro dela o usuário e a senha, tá? Então aqui eu vou chamar o jPasswordField no botão teste da tela login. jPasswordField senha.get password daí, e não get texto, tá? Porque ele vai pegar a senha que está lá dentro, beleza? Existe um erro de lógica nesse código aqui, achem ele. Chama atenção especial para a linha 122. Você tem que colocar a 122 e 124. Porque ele vai gravar o usuário, só que daí aquele 123 ela vai estar vazio, não vai estar fazendo nada. Exatamente. Vocês viram o que o colega falou? A linha 122 já está mandando gravar o usuário no banco. O que adianta eu colocar a senha dentro do usuário depois que eu já gravei? Né? Então as coisas têm uma ordem para acontecer, né? Não posso colocar de qualquer jeito ali que não vai dar certo, tá? Então primeiro eu preencho a senha dentro da variável usuário, depois eu mando gravar. Daí ele vai chegar lá na outra tela e vai ter dentro o usuário e a senha, tá? Aí aqui do mesmo jeito que a gente fez, ó, o u.getUsuário e a senha a gente colocou o 123 aqui, a gente também vai colocar para ele fazer o u.get senha. Aí tem que fazer todo esse malabarismo com as aspas aí, né? Então ele estava ali, vou desfazer aqui para vocês verem o que eu fiz, ó. Tava 1, 2, 3, né? Então veja o que eu fiz. Apaguei 1, 2, 3 e ficou a aspa vazia. Essa aspa tem que continuar, tá? Porque lá do SQL é uma string. Aí eu coloquei 2 mais dentro da aspas. Aí à esquerda de 1 mais eu coloquei uma aspa dupla e à direita eu coloquei outra aspa dupla.
E daí aqui no meio dos dois mais, o ponto get senha. Esse ponto e vírgula aqui acho que nem é necessário. Mas já que está funcionando, deixa aí também. Deu algum erro? Mas erro de aqui no NetBeans vermelho assim ou na hora de gravar? Quer tentar olhar de novo aqui com mais calma a questão das aspas? Não é essa questão que ficou amarelinha aqui não, né? Não. Então, é uma questão das aspas aqui, dá uma olhada aí, ó. Aspas simples. Aspas duplas, né? Mais. Achei. Beleza? Ah, não. Mas eu não acredito que você tem que estar parado aqui. Ele tava andando assim, ele tava indo na sala inteira. Mas ele tava indo na sala inteira. Deixa, mas tava muito escuro aí. Deixa, mas agora vai fazer eu fiz. Não, mas deixa, tá bom assim. Tá em 24 aí no controle? É, diminui um pouco. Aumenta. Você foi grande coisa essa. Aham. Eu fico mirando todo, caramba, cara. Ai, perdão. Deu certo? Tô com as 10.000 abas abertas aqui nesse troço aqui, vou fechar porque... Aí. Então eu fiz a seleção lá do Select Asterisco From na minha tabela, tá? E tava salvando lá sempre 1, 2, 3, né? Então vamos fazer um teste ver se mudou agora. Vou colocar aqui o usuário 22/11 e a senha eu vou colocar IFPR. Vou clicar em teste. Cliquei. Eu vim aqui na minha tabela, vou mandar atualizar. E ele salvou. Salvou o que eu estava esperando? Não. Aconteceu mesmo. Ai, ai. Quem que mandou? Pessoal, vejam lá o que salvou. Não funcionou tudo. Salvou um treco, né? Não foi bem o que a gente queria. Qual que é o problema que está acontecendo? Apesar do campo de senha usar o vetor de char, para a gente mandar para o banco de dados tem que ser string, tá? Então a gente vai ter que converter esse vetor de char aqui numa string. Por isso que ele ficou amarelo ali, dando um alerta assim, tipo, ó, isso aqui tá meio estranho, tá? O código de vocês está igual ao meu aqui. Como tá cheio de aspas e parênteses e coisa arada aí, é bom que vocês, se tiver alguma hora que se perca, acompanhem, tá? Então do lado esquerdo do U ali, ó, eu vou escrever string com a letra maiúscula. Ponto. Value off. Tá? Aí o que eu tô fazendo aqui, ó? Olha no quadro para vocês não se perderem. Apaguei a letra U que estava lá no meio.
E apaguei também o parênteses que estava fechando. E eu vou fechar o parênteses aqui antes do mais. Aí ele vai converter para string aquele vetor de char lá. E aí vamos tentar gravar de novo e ver se vai resolver o problema. Oi? Você pode escolher qualquer um, porque quando você colocar dentro do parênteses ele sabe selecionar daí. Ó, agora eu salvei o usuário AAA com a senha BBB e ele deu certo. Oi? Aqui o problema é que está iniciando a tela. Tudo bem, mas antes de você me explicar, vou colocar na outra tela de novo, porque eu me perdi pra ficar digitando. Não pode ser fazendo o meu tá dando que só queira fazer. Aqui, ó. Você colocou no? Vejam aqui, ó. Olhem no projetor. Olhem no projetor. Aqui, conf default. Daí vai em personalizar. Daí aqui está executar. Daí aqui, ó, tem a classe principal, que é a que vai abrir quando roda o programa. Aí você clica aqui em procurar. Daí aqui você seleciona a tela que é para rodar. Daí seleciona, dá OK e manda rodar lá. Vai no Maria. Mesma coisa. Vai no outro, aqui ó, no server, no primeiro. Maria é o host. Ah, o que está errado com ele? Mas está aparecendo ali na saída. Como eu tô dando. Ah, amiga, você tá sem internet? Como Você consegue ler parcialmente o erro aí? Mesmo que seja em inglês, você tenta falar em português mesmo, tenta ler. Colocar, balancear a equação. Uma onde eu vou fracassado. Pessoal, eu tô tentando ouvir a Arielle. Tem negócio de Java Link, e aí você Legal. Eu sei. Vou ter que ir aí ver onde que tá o erro. Mas eu já vou. Pessoal, eu tô gravando isso aqui para ajudar vocês. Então eu vou continuar, vou fazer a consulta agora para resgatar esses usuários que estão salvos. E aí depois eu deixo aqui e vou ajudar vocês. Pode ser? Beleza? Pessoal, vou fazer agora o localizar o usuário. Nós já temos o gravar pronto. Então vamos lá, fazer o localizar o usuário. Ele tem semelhança com o gravar, mas tem alguns trechos de códigos bem específicos que são diferentes, tá? Eu só tenho esses três aqui que podem ajudar vocês. Beleza, entra aí, obrigado. Pessoal, esses são 3 alunos do terceiro ano e eles já estão praticamente concluídos com seus projetos desse ano, tanto da minha matéria quanto da matéria do professor Luiz. E daí eles vêm aqui e ajudam vocês, então tentam auxiliar com os erros e etc. Aí eu vou falando aqui, vocês levantam a mão aí, pedem ajuda e é isso, tá? Então quem já está com algum problema, levanta a mão, um deles vai aí.
Uma pessoa levantou a mão lá, uma pessoa levantou a mão ali, uma pessoa levantou a mão aqui. Agradeço. Ué, de repente apareceu mais um ainda para ajudar. São 4 agora. Quem que era o outro? Eu tinha visto que era... Ah, tá ali, entendi. Eu olhei para eles e não vi quem era. Pessoal, sei que os alunos estão ajudando aí, mas como eu falei, estou gravando essa aula também para ajudar vocês. Eu vou falar agora sobre localizar o usuário. Se a gente vai localizar o usuário no banco, a gente precisa localizar ele por meio de alguma informação que o usuário tem. Então eu coloquei aqui string nome, que significa que a gente vai querer pesquisar o usuário pelo nome dele no banco de dados, tá? É possível que, se a gente pesquisar no banco de dados, tenha mais de uma pessoa com o mesmo nome? Sim. É possível. Então, o que o banco de dados traz de resposta para nós? Traz uma pessoa ou várias? E várias é uma lista. E lista, vocês viram lá no trabalho da Francisca e da Heloísa e da outra moça que eu não lembro o nome, Gabi, que a gente vai trabalhar com a array list. É isso? Então, o array list é um vetor inteligente que a gente cria ele e ele consegue se gerenciar sozinho, né? Ele sabe que tamanho que ele tem, ele sabe onde estão as coisas e sabe como que remove, tá? Então nós vamos criar aqui no nosso código o array list. Veja que você começa a digitar e às vezes você tem que apertar o Ctrl / espaço ou apertar o espaço mais de uma vez para ele aparecer. Você precisa que apareça aquela informação ali para você dar o Enter e ele fazer o import. Se você copiar só o código, ele não faz a importação e isso vai dar erro aí. Tá? Então, digitei o array list ali e dei o Enter, ele veio aqui em cima e colocou o import. Ó. Tá? É assim que você sabe que deu certo. O que tem salvo na tabela usuário do banco? O que tem salvo na tabela usuário do banco? O que tem lá, gente? O que faz parte do usuário? O nome e o que mais? E a senha. Nós fizemos uma classe usuário que tem lá o ID, usuário e senha. Tá? Então são 3 informações que compõem o usuário. E quando nós criamos uma variável do tipo usuário, a gente consegue preencher essas 3 informações dele. Nós fazemos uma lista que é possível que essa lista se limite a trabalhar com um tipo de dado. E no nosso caso a gente quer que essa lista seja uma lista de usuários, porque é isso que ela vai buscar no banco de dados. Tá? Então eu vou colocar esse código aqui, ó. E veja que o usuário que eu estou usando ali também tem que ser escrito com Ctrl / espaço. Porque esse usuário ele é uma classe que está vindo no pacote modelo. Tá? Então é aquele usuário que a gente criou lá.
Pessoal, o nosso localizados, então, que é isso aqui, ó, essa variável localizados, ela é um vetor inteligente e que dentro dele vai poder ter usuários. Cada uma das posições pode abrigar um usuário que veio do banco. Então vamos imaginar que aqui a gente fez uma busca e que tinha um usuário com ID 1, cujo nome era José, e a senha era 123. Tinha usuário com ID 2, cujo nome era José, e a senha era IFPR. Tinha o ID 3, cujo nome era José, e a senha era tá? Se eu fizer uma busca por José lá no banco de dados e eu tiver 3 José cadastrados, que são pessoas diferentes, cada um com a sua senha e com o seu ID, é isso que o vetor vai me retornar lá do banco, tá? Então essa caixa preta que está aqui, isso que está em preto aqui, é o que ali no meu código? Isso que está desenhado com a cor preta aqui no quadro é o que ali naquele código? O que está de cor preta aqui no quadro corresponde ao que lá no meu código? Esse desenho em cor preta aqui é aquela variável localizados que está lá. Entendeu? Então, o localizados ele pode abrigar usuários dentro. E quantos usuários eu vou achar lá no banco cadastrado com o nome do Zé? Eu não sei. Então, eu crio o array list que não tem um tamanho determinado. E depois eu posso ir adicionando dentro dele quantas pessoas eu localizei no banco. Se eu fizer a busca lá no banco e achar 20 pessoas com o nome do Zé, esse negócio aqui continua crescendo aqui para baixo e vai colocando cada uma delas numa posição. Tá? Se eu quiser pegar o usuário que tem o ID 2 aqui, vai estar em qual posição no meu array list? Se eu colocar assim, ó, localizados.get1, qual dos usuários que eu vou ter acesso? Se eu colocar lá no meu código localizados.get1, eu vou ter acesso a qual desses 3 usuários aqui? Eu tenho a senha 123, que tem a senha FPR ou a esse aqui. Vocês entendem como que eu pego o usuário daí dentro da lista? Beleza? Então vamos continuar o nosso código aqui com base no código que tem em cima. Então essa variável localizadas, ela vai servir para colocar dentro delas as pessoas que a gente achar no banco de dados, tá? Aí aqui nós vamos fazer um código parecido com esse que já tinha aqui em cima. Então dá para copiar e colar esse aqui. Tá? Veja que a última chave eu não copiei. Cuidado na hora de copiar e colar aí para não errar as chaves e por conta disso ficar com erro. Tá? Então eu copiei e colei o código. O meu localizado está ali em cima. O que eu quero localizar lá no meu banco? Como que vai ser a minha string de SQL? Eu vou localizar os usuários lá no meu banco de dados com base em que, gente? Gente, olha aqui, ó. Vou localizar meus usuários com base no que? No nome. É uma coisa bem feita isso? Não, né? Deveria ser um CPF, alguma coisa assim, mas só para questão de teste aqui da aula, então vamos fazer. Como que eu inicio esse SQL aqui? Para pegar alguém de dentro do banco, selecionar algo no banco. Select, é isso? O que? Asterisco. Hã? Bom, coloca o nome da tabela. Só o Vitor tá sabendo? Where login Deixa eu colocar uma nova filosoфia.
Estou localizando o usuário com base em que, gente? Então, o login for igual a alguma coisa, não é isso? Aham, sim, vai colocar Colocar o quê? vai colocar no ponto. Então, quando o meu usuário for... Eu tenho um usuário aqui cadastrado chamado... 2 José eu tenho, ó, e cada um tem um ID. Então eu vou fazer o select lá do José. Tá? Executa esse código. Ó, ele trouxe para mim lá, ó, os 2 José. Um tem o ID 1 e o outro tem o ID 3. Beleza? Select asterisco from Felipe sem ponto usuário, where login for igual a José. Beleza? Construímos o nosso SQL, deu certo. Só vou copiar aqui e vou lá no NetBeans. E aqui nesse SQL então não vai ser mais esse insert int, né? Deu uma diminuidinha agora no nosso SQL, ó. Então select asterisco from Felipe sem ponto usuário, where login for igual a José. É isso? Tá certo aqui? O que falta? Tem umas duas horas. O que tem aqui no lugar do José? Ah? Vou localizar o usuário com base no que, gente? No nome. E aonde que está o nome ali? Está aqui no parênteses, ó, ele veio lá da tela. Então é o José que eu vou deixar aqui dentro? Não é. É o nome que veio lá da tela, tá? Apaguei o José e a aspa continua ali, estão vendo? Vou colocar 2 mais dentro da aspas. Igual antes, ó. 2 mais. Tá? Aí eu vou colocar ali, ó, entre o mais e a aspa simples, eu vou colocar uma aspa dupla. Entre o mais e a aspa simples, uma aspa dupla. E aqui no meio vai ficar aquele nome que veio lá da tela. Ó, o nome lá, ficou amarelinho, ficou amarelinho. Então ele vai selecionar tudo que for do banco Felipe sem tabela usuário, quando o login for igual ao que eu digitei lá na tela. Ô, senhor, não é para bloquear o login igual? Sim. Se você for falar num contexto de programa real, isso aqui é totalmente inseguro, né? Mas a gente está fazendo só para vocês pesquisarem. Tipo assim, se eu tenho o mesmo login, você tem o mesmo login, então não é melhor bloquear, tipo, se já houvesse um login, quando você for falar assim. Acho que não tem problema com você assinar. É o login. Acho que não tem problema. O login vai ser ruim. Não, vai ser igual Pessoal, o Jameson tá ansioso para auxiliar lá, ó. Tá de pé só esperando levantar a mão. Então se você quer refinar o meu login, tem esse não, tá? Você entregou a chamada para ele início? O Daniel tá com o mesmo e-mail. Oi? Você entregou a chamada para ele início ontem? Não, né? Esqueci, tá na minha Pegou bolsa. Nossa, pior que... Era pra mim Era entregar. pra você que me lembrava. Então por que você não... Porque a gente tá Ah, saindo. não entrega na próxima aula. Pessoal, deu certo? Ah, perdão. Não. Não? O nome da tabela. Qual que foi o nome da tabela? Tá, e esse aí, a release a gente não vai usar pra nada? No menos? Conseguiram, gente? Até aí? Continua ou espera? Hoje teve banca e eu ganhei chocolate. Morro de velho. Ontem teve banca e eu ganhei chocolate. Fica a dica. Ah, tá. Ah, Ano passado foi o ano da caneca, esse ano foi o ano do chocolate.
Ali no nome, aspa simples, aspa dupla? É. Porque a aspa dupla é do Java e a aspa simples é do SQL. Aspa simples, dupla, mais nome, mais dupla, simples. O meu também. Só que também. Pessoal, é sabido que olhar para o quadro sem tela de projeção gera reflexo, né? Se vocês quiserem melhorar a qualidade da aula, visto que nós não vamos ter tela de projeção, e quiserem comprar um TNT, dobrar aí e colocar ali no quadro, não tem problema. Acho que se gastar uns 15 pila aí, deve dar, né? Se vocês se juntarem aí, é uma sugestão. Ou se alguém tiver um pano branco sobrando, é uma opção. Continua, espero. Nossa, ainda causou. Posso continuar? Ah, tá. Nós temos aqui o comando que de fato executa a consulta com o banco de dados. É execute update. O execute update, ele me retorna do banco de dados um número inteiro. Olha aqui como que eu sei que é o inteiro o retorno. Ele está aqui na frente, ó, tá? O que são os possíveis retornos que ele dá? Ó? Se o número retornar 1, é porque deu certo a inserção no banco de dados. Se ele retornar 2, é porque o retorno deu algum erro, tá? Então esse execute update ele não serve para pegar o que está dentro do banco de dados. O execute update serve para a gente colocar coisas do banco de dados, que é quando a gente tem o insert into, tá? Então, no SQL, quando você faz o insert into, você usa o execute update, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que está lá no seu programa e vai enfiar lá dentro do banco de dados. E só vai avisar se deu certo ou errado, tá? Agora, para a gente poder fazer a coleta de coisas que estão dentro do banco de dados, daí não é o execute update, tá? É o execute carry. E o execute carry, ele tem um tipo de retorno aqui, que é result set. Sabe o que é esse result set? É uma lista. É uma lista que vai trazer do banco de dados as informações que estão nas linhas e nas colunas do banco. Tá? Então a gente vai fazer o execute carry e que vai buscar o que está lá dentro do banco de dados. Se eu executar a linha 52, onde que vai parar as coisas que estão chegando do banco de dados para mim? Veja, essa linha aqui ela vai trazer coisas do banco de dados. Depois que trouxe do banco, foi para onde? Não. Tá indo para algum lugar? Não. Não tá. Alguma variável tem que receber essas coisas que vem do banco para poder trabalhar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, resposta banco, que é a resposta que o banco vai me trazer e eu vou salvar ali dentro para eu poder trabalhar. E essa variável que eu criei aí é de qual tipo? Resposta banco é de qual tipo? O tipo fica à esquerda aqui da variável, né? Fosse int idade, vocês sabem que seria inteiro. Resposta banco é de qual tipo? Por enquanto nenhum, né? Mas de qual tipo que tem que ser? Não vai ser inteiro? Vai do... Não, você perdeu uma parte. O execute update retorna 1 ou 2. O execute carry retorna o quê? Qual que é o tipo de dado que o execute carry retorna? Result set. Então a resposta do banco tem que ser o quê? Tipo, localizados? Do tipo result set, gente. Como que eu vou receber uma coisa que vem do banco e trazer para o meu programa de um jeito diferente que veio de lá? Não dá, né? Então vai ter que ser do jeito result set essa resposta do banco. Ó, criar variável local, resposta banco. Clica na lâmpada lá e coloca assim, ó, criar variável local, resposta banco.
Aí ele criou do tipo result set. Tá? Result set é o que? É um tipo de lista, igual o vetor, igual esse que está aqui no quadro, ó, tá? Result set é igual a esse daí, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai converter esse result set que veio do banco para o nosso localizados que está aqui, tá? E para varrer essa lista, a gente vai usar uma estrutura de repetição que se chama enquanto, tá? Então coloquem aí WHI contra o barra de espaço. E aí ele tem um ali, ó, while it.hasNest, tá vendo? É esse ali que a gente vai usar. Só que não é o it, né? É a resposta banco ali. Também não é hasNest, é só nest, eu acho. Isso aqui também não precisa pra nada. Já vou falar. Conseguiram? Garoto, não é contar já, né? Não, gente. Qual while pra pegar? Dá pra digitar ele assim. É que eu tentei, achei que ele ia fazer sozinho, mas ele não fez. Dá pra digitar esse aí mesmo. Beleza? Resposta banco é o que então, gente? Resposta banco é isso aqui, ó. Tá? Result set também é uma lista, tá? Então, o while que tem ali e aquele ponto nest que está lá é o que? Se esse é a resposta banco e ele está falando vá para o próximo, esse próximo é quem? É as posições desse cara. Tá? Aonde que começa a localização dele? Começa no nada, no nulo, né? Quando ele escreve lá assim, ó, resposta banco.nest, ele vê se tem um próximo. Nesse caso aqui, existe um próximo? Sim, então deu verdadeiro. Então o enquanto deu verdadeiro vai acontecer o quê? Vai entrar no enquanto e vai rodar. Aí ele vai perguntar de novo. Tem próximo ainda na resposta banco? Tem. Verdadeiro, então continua preso dentro do while. Tem próximo ainda? Tem. Continua preso dentro do while. Daí tem próximo? Não, sai do while. Pegaram a ideia do nest? Ele começa no nulo, no nada, e vai avançando um por um. Enquanto tiver alguém, ele vai passando cada uma das posições que veio do outro. Aí não dá muito, né? Não, já é feito assim para proteger. Beleza? Aí o que a gente vai fazer aqui dentro? O que ele trouxe do banco foi um usuário. Então vamos criar o usuário aqui. Esse usuário que veio do banco, ele tem um ID e esse ID veio do banco. Quem tem o ID dentro é o resposta banco. Ponto get. Nesses gets aqui, ó, vocês têm que prestar atenção que ele pega com base no tipo do dado, tá? E o ID é de qual tipo? Qual que é o tipo do ID? Int, né? Então aqui eu vou colocar get int, olha lá. Ó. E o que ele pede aqui como parâmetro para ele achar as coisas lá no banco de dados? O que significa essa tradução aqui, ó? Column label. O que é label em inglês? Hã?
Vocês não lembram o que é? Não. O que é o label lá na nossa tela, quando está construindo a tela em Java lá? Para que a gente usa o label? O label a gente usa para identificar um campo, não é? A gente coloca à esquerda lá do campo de texto para dizer para que aquele campo serve. Label, a tradução literal é rótulo, tá? E column é o quê? Coluna. Então o que ele espera saber aqui para pegar a informação no banco? O nome da coluna lá do banco, tá? Como que é o nome da minha coluna do ID lá no banco? ID usuário. Eu não sei se a de vocês também é assim, tá? Então vocês têm que olhar conforme a de vocês lá. Ó, minha coluna é ID usuário. Uso.set usuário. O usuário que vem do banco de dados tá em qual coluna lá? Resposta banco.getInt ou o quê? Para eu pegar o usuário no banco, vou fazer o resposta banco.getInt, get o quê? Ó, gente, que eu falei que dá uma diferença, ó. GetInt, porque o ID usuário é do tipo inteiro. Se eu vou pegar agora o nome do usuário, isso vai ser o quê? Get string, tá? E qual que é o nome da coluna lá do banco? Login. No meu caso, de vocês eu não sei. E por fim, uso.set senha. Resposta banco.get. Sim. É difícil, né? Pra mim. É difícil, né? Pra mim. O Adaminho vai ter que lutar. Gente, presta atenção nessa estrutura aqui agora. Resposta banco trouxe todos os usuários do banco e eu usei o while para passar em cada um deles, certo? Peguei o primeiro usuário aqui que chamei de uso, criei ele e recuperei as respostas que veio do banco, beleza? Então o uso tem dentro dele o ID, o usuário e a senha, e eu peguei de quem para colocar dentro dele? Peguei da resposta do banco. Então eu peguei o que veio do banco e coloquei dentro do usuário, tá? Quando ele for rodar esse while de novo, o que acontece com o uso que está aqui? Olha o que está fazendo aqui nessa linha. De novo? Vai pegar um novo usuário. O que acontece com os dados que tinha lá dentro? São renovados. Perde.
Né? Então, ou são renovados, então, né? Então, assim, tem alguma coisa que está faltando aqui no nosso código, porque a gente não deve perder as informações que a gente está fazendo justo para recuperar. Né? Nossa, não. Então, aonde que entra o pulo do gato aí? Nós criamos esse localizados aqui, né? E esse localizados vai armazenar dentro de si todos os usuários que foram localizados no banco, na consulta. Então, o localizados vai adicionar o uso dentro dele. Então, o que ele fez? Ele pegou o uso lá e guardou dentro de si. Quando for nessa linha aqui, esse uso vai se tornar outra pessoa, vocês estão vendo? Não vai ser mais o mesmo. Mas eu não perdi aquele que eu tinha feito porque eu já guardei ele dentro dos localizados. Beleza? Professor, ali do lado você colocou, do lado do 100, você colocou to que? Para converter ele de string para char de novo. Pessoal, essas pessoas que eu localizei aqui no meu banco, eu quero que elas vão para onde dentro do meu software? Para onde que tem que ir os dados que eu achei no banco? Considerando que o meu usuário não tem acesso ao NetBeans. Isso, tá no banco, daí vem do banco e vai para onde? Sim, para o programa, mas aonde no programa? Uma tela? Numa tela do programa. Então essas informações aqui que foram localizadas, elas não podem ficar aqui dentro dessa classe CRUD, porque essa classe CRUD não é uma tela. Não é verdade? Tem que ir para uma tela. Então olha só, eu vou, em vez do meu localizar usuário ser void, que significa sem retorno, né? Ou seja, que não vai retornar ninguém, eu não quero isso. Eu quero que o meu localizar usuário retorne um array de usuário. E aí ele deu um erro aqui, ó, falando assim que esse método aqui exige um retorno desse array list, mas não está retornando ninguém, ó, tá? Então ele espera o retorno, tá? Aí aqui no final, então, você vai colocar o que? O return localizados. Aí ele vai mandar para a tela quando eu chamar esse método aqui. Oi? Tá? Sem problema. Conseguiram colocar o return localizados? Eu vou falar uma coisa bem importante na sequência, não do conteúdo, Igor, mas de que vai acontecer nas próximas aulas, então comprometa algum colega seu de ouvir para te repassar. Já falou? Beleza. Diz que o Japa fala. É isso? Beleza. Conseguiram concluir a questão dos localizados? Vou vir aqui na minha tela de login então e vou criar o botão aqui teste 2 e além do teste 2 vou colocar aqui do lado, lógico que não é assim que é para a tela ficar, né, mas vou colocar ali do lado também um campo chamado listar. Achem esse listar aí. Olha como que ele fica.
Conseguiram localizar o listar? No listar, eu vou em propriedades. Na guia código. Bernardo. Gente, não precisa que você já é verdade, você pode ir? Na guia código, nós temos escrito ali, ó, parâmetros do tipo e tá string. Apaguem isso. Deixe sem nada. Beleza? Nome da variável. JL resposta banco. Que essa lista aí vai trazer a resposta do banco. Resposta banco. Que aqui vai trazer os usuários localizados no banco. Dá. Vai aqui em propriedades. Aqui nas propriedades. Aqui ó, model. Deleta e dá enter. Aí fica vazio. Se quiser colocar uma borda com título também dá. Vou para o botão teste 2. Posso ir? Entrei no botão teste 2. Com base no código que está na linha 146 até 150, como que eu faço para interagir com aqueles métodos de gravar e localizar que estão lá na outra classe? Olá. Tudo bem? Padrão, né? Sim. Mas eu só queria falar que eu vou usar da Tá bom. Tudo bem, sem problema. Tchau. Oi, gente. Oi. Mande beijo. Nossa, que massa, né? Beleza. Oi, gente. Oi. Aê. Vocês veem que conforme vai avançando os anos, vocês vão ficando mais doidos nesse curso. Então, vão se preparando. Gente, olhem a linha 146, 147, 148, 149 e 150. Dessas linhas aí, quais dos recursos que eu estou usando que estão na outra classe? Esse gravar usuário aqui, ó, vocês conseguem visualizar que o gravar usuário está lá no CRUD usuário? Ó. E embaixo do gravar usuário, o que a gente fez? O localizar. Os dois estão no mesmo lugar, porque faz parte do CRUD, né? Cria coisa no banco, localiza coisa no banco, deleta coisa do banco, altera coisa do banco. Não é isso? Então, o que me permite aqui, ó, ter acesso ao gravar usuário? Uma variável. A variável do tipo CRUD usuário. Do tipo CRUD usuário. Tá? Essa variável aqui eu chamei de cru. Então, se além do gravar eu quiser chamar também o localizar, eu vou precisar ter o quê? O CRUD usuário de novo. Tá? Toda vez que eu vou precisar ter acesso àquele CRUD lá, eu preciso ter acesso a essa variável. Então, se torna inteligente se eu criar essa variável aqui global no meu código. Tá? Então, eu vou recortar ela daqui do botão 1 de teste e vou colar ela lá em cima. Ó. Aí ela fica visível na minha classe inteira. E sempre que eu precisar utilizar ela, já vai ser possível. Veja que ela chegou a ficar verde, porque quando é global, o NetBeans mostra com a cor verde. Beleza? Aqui no nosso botão 2, o que ele tem que fazer, gente? Qual que é o propósito do botão 2 ali?
chamar o localizar para testar, não é? Que nós acabamos de fazer o localizar. Então, string, nome digitado, vai receber jtextfield de usuário, get texto. O que essa linha está fazendo? O que essa linha está fazendo? Quem é JTF usuário? Um campo de texto lá na tela. Estou pegando o que do campo de texto? Get texto. Então estou pegando o que dele? O texto que está escrito lá. E estou colocando em quem? Numa variável chamada nome digitado. Tá? CRUD, ou cru na verdade ali, tem agora o gravar e o localizar. Vocês estão vendo? Que é o que a gente criou lá dentro daquele CRUD. O localizar espera receber o quê? O nome que o usuário digitou. Então eu dou Enter aqui, ó, ele já pegou lá o nome digitado. Tá? O localizar usuário, da forma que a gente construiu ele aqui, ele está retornando para nós alguma coisa, tá vendo? Que é o que foi achado. E do jeito que está aqui, esse retorno está sendo colocado em algum lugar? Não está. Então vamos colocar aqui uma variável para receber. Veio do banco, vai receber aquilo ali. E aí eu vou clicar aqui na luz e falar para ele me ajudar. Ó, cria uma variável local. Qual que vai ser o tipo dessa variável? Obrigatoriamente tem que ser o mesmo tipo do retorno, que é a relist de usuário. Tá? Então, o que veio do banco é uma relist de usuário. E eu quero colocar essa relist de usuário aonde? Aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu jlist resposta banco, set list data, veio do banco. Ainda tem um erro que vai acontecer, mas ele vai executar. Só a hora que vocês fazer a pesquisa que vai ficar uma coisa esquisita na tela. Daí a gente vê como arruma, tá? Então eu já sei que lá no banco eu tenho cadastrado um usuário chamado José, não é? E está sem acento ainda, se não me engano. Eu vou clicar no teste 2 e olha lá o que ele trouxe para mim. 2 resultados. Mas não era bem isso que a gente queria ler, né? Ficou meio estranho essa informação aí. Por quê? Uma variável do tipo usuário, no nosso caso, essa variável ela é uma classe que nós criamos. Como que o Java vai decidir quais das informações que estão na classe usuário que vão aparecer lá na lista? Posso roubar a Letícia? Vocês viram que não é culpa minha, né? O Jameson estava ajudando, a Letícia estava ajudando, o Bernardo estava ajudando. Um por um foram requisitados. 2 minutos e 57 segundos. Então, beleza. Gente, olhem o problema que a gente tem. Aquela lista que está lá na tela, ela está recebendo o quê? Ela está recebendo uma lista de usuário, não é isso? Uma lista de usuário que veio do banco, a gente está colocando na tela. Agora a pergunta que o Java está em dúvida, que ele não sabe o que fazer dele, põe aquele monte de código lá, é o seguinte. Qual dessas informações aqui que eu coloco na tela? O Java precisa saber isso, senão ele coloca na tela aquele monte de letra lá, porque ele não sabe o que é. Tá? E a gente vai explicar para ele como que a gente vai converter essa classe usuário aqui para uma string quando for necessário. A gente vai falar para o Java assim, ó, se chegar um momento que você precisa escrever um usuário, escreva desse jeito. Tá? Então na classe usuário, lá no final dela, a gente vai vir aqui, ó, inserir código toString. Tchau. Está sendo gravado. Passarei para vocês depois. O que é a tradução de toString?
para string. Ou seja, quando você quiser transformar isso aqui para uma string, ele vai chamar esse método aqui, tá? No final da classe usuário, antes da última chave, tá? Então eu estou antes da última chave, ó. Botão direito, inserir código. Daniel, desliga um pouquinho, já está bem frio, já vai acabar a aula. Mais uma vez. Pronto. Inserir código to string, tá? Usem aquela opção ali, selecionar nenhum, porque nós mesmos vamos fazer o nosso to string, tá? E gerei, tá? Esse @override aqui fica, eu vou explicar ano que vem só. O que eu quero que escreva lá na tela? Quando for para aparecer um usuário que veio do banco, eu quero que apareça o que lá? Quero que apareça a senha dele? O ID? O que eu quero que apareça? O nome dele que está na variável usuário. Então eu vou falar assim, ó, quando for para converter para string, mostra lá a variável usuário. Beleza? E ele vai fazer. Coloca lá o José e teste 2. Ó, apareceu um José e outro José. Ah, professor, mas aí aparecendo dois José, eu não sei qual que é qual. Para mim, se tivesse o ID também seria mais legal. Vamos colocar aqui, ó, aspas, usuário, espaço, mais, aspas, ID, espaço, mais ID. O que vai aparecer lá na tela? A palavra usuário fixa, a palavra ID fixa, né, que é esse aqui. Vai aparecer também o que é correspondente às variáveis. Tá? Rodei. Deixa eu fechar aqui que tem muitos rodando. Tudo isso aí. José, teste 2, olha lá o que ele trouxe. Usuário José, ID 2. Tá? Aí vocês entenderam também por que eu coloquei esse espaço aqui, esse espaço aqui, esse espaço aqui. Né? Então vai ficar visualmente agradável lá na tela. Tá certo? Agora, vamos para a informação mais relevante do dia. Tá? O que vocês vão apresentar? Vocês vão poder apresentar sozinhos ou em dupla, tá? Podem se reorganizar aí. E eu gostaria que vocês pegassem o sistema que vocês já têm, lá que vocês fizeram na última apresentação, que foi antes das férias, eu acho, né? E vocês acrescentassem nesse sistema login e senha. Beleza? No banco de dados. Não. Pô, vocês podem, ué. Vocês querem fazer outro? Não. Mas eu tinha falado que era pra fazer outro em algum momento? No começo era questão igual, aí eu pensei, então vou criar outro. Aí a gente... Tá, mas depois eu abri pra fazer em dupla, não abri? Então. Tá. Gente, vocês querem fazer sozinho? Pode fazer. Quer criar outro? Pode criar. Quer aproveitar? Pode aproveitar. O que eu quero saber? Quero saber se vocês aprenderam, tá? Então, o que vocês vão colocar no sistema de vocês? Login e senha. E vão explicar os códigos que estão prontos. Uma explicação vocês já fizeram e a outra vai ser esses códigos aqui do banco, tá? Essa videoaula de hoje foi gravada. Eu vou compactar esse projeto e colocar também lá no Google Sala de Aula, tá? Fala. Posso, mas vou passar isso aqui para a internet primeiro para vocês já terem acesso.